Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e nós estamos numa série de vídeos falando um pouquinho sobre mudança de hábito. Mude os seus hábitos, mude a sua vida. Então, hoje eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, falando um pouco sobre esse processo de emagrecimento, e como que isso impacta a nossa vida de uma maneira tão positiva, mas são grandes desafios, né? Muitas vezes quando a gente vê aí uma foto de antes e depois, a gente fica super animado e super na expectativa de vivenciar algo semelhante e querer trazer novos hábitos também para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não faz ideia dos desafios, a gente sempre associa os desafios ao exercício em si e a fazer um plano alimentar, uma dieta. E muitas vezes a gente não associa outros desafios, né, que a gente se depara ao longo desse processo. E para começar, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que o disse. É algo que a gente passa durante esse processo. Muitas vezes é um processo doloroso, é um processo onde envolve muitas lágrimas. E isso é algo que a gente não mostra, né? Eu acredito que hoje, com o crescimento das redes sociais, a gente acaba compartilhando mais também dos desafios, mas ainda não é a grande maioria. A gente sempre posta as vitórias, como que a gente, né? Olha que legal, gente, eu consegui, você consegue também. Mas às vezes também é importante a gente colocar e compartilhar os desafios que a gente encontra durante esse processo, né? Que vão além da prática da atividade física e da alimentação, né? Como a zombaria. A zombaria, quando eu li essa palavra aqui, né? Que o Senhor, ele vai remover toda a zombaria, eu vejo que isso é algo que a gente se depara muito neste processo. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei, né? Eu criei uma página no Facebook um ano depois, porque eu entendi que era importante eu compartilhar daquilo que eu estava vivendo e eu queria que outras pessoas também vissem, poxa, é possível, eu posso mudar meus hábitos, que outras mulheres se inspirassem e também acreditassem nelas, que elas podem e devem mudar os seus hábitos, né? Vou até abrir um parênteses aqui. Eu não tinha habilitação até meus 27 anos, porque eu não acreditava que eu era capaz. E o impacto da mudança de hábito, ela é tão grande que ela começa a nos gerar uma confiança que a gente não tinha antes, né? E eu falei assim, cara, eu consegui emagrecer 40 quilos durante um ano. Eu também posso tirar minha habilitação, eu vou conseguir. E eu enfrentei todos os desafios de uma pessoa que também não sabia nada, né, sobre direção, não sabia, porque algumas pessoas, né, quando vão tirar a habilitação, elas já têm alguma noção, eu não tinha noção zero, eu não sabia nada, eu aprendi do zero, e eu falo que foi uma das melhores decisões que eu já tive, que eu fiz na minha vida. Então, se você, mulher, tá me assistindo, e você ainda não tem a sua habilitação, vá tirar a sua habilitação, porque isso é maravilhoso, nos dá autonomia. Quantas vezes eu com filho doente, grávida, sabe, com criança pequena e ali com um carro na garagem, gente, e tendo que andar de ônibus. Naquela época nem tinha Uber, né, como a gente tem hoje. Então, para não incomodar ninguém, eu andava de ônibus com o Luiz Gustavo e aquele barrigão da Manuela. E eu vejo assim como que foi precioso esse processo na minha vida de esmagamento ali dos desafios do emagrecimento, como que isso reflete em outras áreas da nossa vida. E voltando a esse tema, essa questão da zombaria que a gente passa, é algo que não tem como fugir. Eu vejo que eu passei por isso, o Matheus, meu esposo, que agora tem um ano também que mudou os seus hábitos, né? E tá aí também já na casa dos quase 40 quilos a menos
com a mudança de hábito também sem cirurgia, né? Mudando seus hábitos aí gradativamente e fazendo atividade física. Ele também passou por isso, pelo processo de zombaria. Por quê? Porque quando a gente já tentou algumas vezes e não deu continuidade, as pessoas olham para você desacreditando de você, né? E assim, nem vou julgar essas pessoas, gente, porque muitas vezes a gente também faz isso, né? A gente fala assim, não, mas fulano de novo tá tentando aquilo lá, mas não sabe que numa tentativa dessa funciona, vai dar certo, né? Então não seja crítico demais com você, né? Que já tentou muitas vezes, já começou e parou, já, sabe? Tem hora que você fala assim, poxa, Tati, mas de novo eu vou tentar? Tenta! Porque numa dessas tentativas você vai acertar, você vai se encaixar em uma modalidade que você goste, a sua visão vai ser aberta, seus olhos vão ser abertos, seus ouvidos vão ser abertos, você vai falar assim, cara, por que eu não fiz isso antes, né? E é necessário nós passarmos por críticas, nós passarmos por aquele comentário, mas você não termina nada que você começa. Eu passei por todos esses tipos de comentário e eu comecei a usar daquilo para ser um combustível para mim. Eu falava assim, gente, eu não posso desistir agora. Eu não posso parar agora. Senhor, por favor, não me deixe desistir, me ajuda a continuar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a noites mal dormidas, com filho doente, brigada com o marido, com muitas vezes situações financeiras, né, que acontece com todo mundo, às vezes a gente tá mais apertado. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é usar o recurso que eu tenho, é olhar outras pessoas como uma inspiração, mas entender que a minha realidade é a minha, não é a sua. Então, às vezes você aí que tá me assistindo é mamãe, você tem filho pequeno, ou, poxa, eu sou estudante e a faculdade me consome muito, ou acabei de casar, ou, sabe, tô numa transição no trabalho, tá, mas vamos para tudo que você tá fazendo e analisa a sua vida, a sua rotina, o que cabe dentro dela hoje. Não adianta eu ficar olhando o que todas as outras pessoas estão fazendo, sendo que aquilo que a outra pessoa tá fazendo não encaixa para mim. Então, às vezes, que nem hoje, eu faço a corrida, faço a natação e faço a musculação. Aí uma pessoa que tá começando hoje, ela olha e fala assim, cara, jamais. Mas lembrando que há 10 anos atrás eu comecei caminhando. Eu não corria, eu não nadava e eu não fazia musculação. Eu fiquei 1 ano praticamente ali, caminhada e trote. Até pensar em fazer uma assessoria de corrida, até pensar em, será que eu entro numa musculação? Será que eu faço um funcional? Né? Mas assim, teve um processo, gente. Então, viva o seu processo, porque isso é importante para você construir o seu fundamento. Para quando você chegar nesse momento de, poxa, eu tô sendo ridicularizada, eu tô sendo desacreditada, cara, você já sabe quem você é, a sua identidade já foi construída. E você tá tão ocupada, tão centrada, tão focada naquilo que você quer para sua vida, que esse nível de acusação, de crítica e de zombaria não vai te paralisar. Porque você entende que aonde você precisa colocar o seu foco e a sua energia. Então, aonde você precisa colocar hoje o seu foco e a sua energia? Eu nunca vi, gente, alguém que focou demais nas críticas, que focou demais, ela teve sucesso. É o que eu tô falando, a gente olha, usa isso como combustível, mas ela volta a atenção e o foco dela pro alvo. Porque se eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô distraída aqui com a minha cachorrinha que tá fazendo bagunça aqui, ou com barulho externo lá de fora, né? Eu vou me perder do que eu tô falando. E isso também acontece com as críticas. Quando a gente dá muita ênfase ao que as pessoas pensam de mim, ao que elas falam sobre mim, isso vai me paralisar, isso vai me distrair. E quantas de nós estamos caminhando distraídas? E a gente não se pergunta, por que eu tô fazendo isso que eu estou fazendo? Por que eu quero emagrecer?
Ah, eu quero emagrecer porque fulana de tal é mais bonita. Ou porque, sabe, eu queria ser ela, eu queria ser como ela. Ou não, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais qualidade de vida pra mim. Eu quero ter mais saúde, eu quero fazer um exame, eu quero poder entrar no consultório médico sem ser xingada. Porque isso aconteceu comigo, gente. Eu entrava no consultório médico, eu saía quase depressiva, né? Porque o médico falava assim, tava tudo ruim, tudo zoado. E eu lembro que uma vez, eu tava grávida já do Luiz Gustavo, mas eu já engravidei acima do peso. E eu ouvi isso do ginecologista, obstetra. Tava eu e o Matheus, ele falou assim, olha, você tá só engordando, ficando feia, se você continuar desse jeito, seu marido vai te largar. Só que daí ele olhou pro lado, o Matheus também tava muito acima do peso já. Falou, ah não, mas ele também é outro gordo. Gente, olha que humilhação, né? Eu vi isso do médico. Eu e ele saímos de lá, falamos que comer. Aconteceu o episódio também de chegar numa loja aqui de São José, ali do centro, para alugar um vestido para ser madrinha. E a mulher olhar para mim e falar assim, aqui não tem um vestido para você. Tava eu e o Matheus juntos. E aí eu olhei para ele, olhou para mim, eu saí de lá assim, revoltada com a mulher. Eu falei, vamos no Mac? Vamos comer? Porque tudo se resolvia com comida, né? Então, assim, sempre vão ter as vozes, né? Sempre vão ter as críticas, mas como que a gente tem usado isso? Como um gatilho para se afundar ou como algo para me fazer subir, para me fazer, cara, realmente, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso, sabe, parar de terceirizar aquilo que eu posso fazer pro outro, porque sempre a culpa é do outro. Ai, porque eu tive uma vida difícil. Ai, porque meu casamento é difícil. Ai, porque eu tô trabalhando demais. Ai, porque eu não estou trabalhando. Ai, porque meu filho é pequeno. Ai, não, porque agora meu filho tá na adolescência. Gente, para. Para. Quem quer, faz. Eu fui participar de uma corrida nesse domingo lá em São Paulo. E eu vi uma mãe chovendo, correndo com um carrinho de bebê. Sabe? Ela colocou o negócio assim, o teto assim na criança. A criança não tava molhando, tá, gente? Fica em paz. A criança tava sequinha. Mas a mãe tava ali. É o que ela consegue fazer dentro da realidade dela hoje. E às vezes eu e você acordei meio indisposta, não vou. Não, gente, a gente precisa reagir. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Mas hoje a gente vive numa geração onde as pessoas acordam com o celular na mão, né? Ali as redes sociais proporcionam muito isso, julgando a vida de todo mundo, avaliando a vida de todo mundo, como a vida do outro poderia ser melhor. E você tá aí parada, deitada, avaliando e julgando as pessoas. Gente, vamos reagir, vamos acordar, vamos olhar para nossa vida. O que eu tenho semeado na minha vida, na minha família, nos meus filhos? Qual o legado que eu e você quer deixar? Um legado de uma mulher destemida, que encara os desafios, vai para cima, que tem dia bom, dia ruim, mas ela continua. Ela não é perfeita, mas ela busca melhorar. Ou você quer deixar um legado de uma mulher que só abria a boca para misericórdia, falar mal das pessoas, né? Para julgar, para criticar, para o outro sempre. Eu já fui desse time, que a culpa era do mundo inteiro, do universo, menos mim. A vítima, a coitada, né? E as coisas na minha vida só começou a mudar quando eu saí dessa posição de vítima, de ficar me vitimizando, fazendo de coitada. Isso não muda a realidade de ninguém. Então, se você realmente quer mudança de vida, é encarar as coisas de frente, é ter um alvo, é ter um objetivo com as intenções corretas. Porque também não adianta você ter um objetivo para mostrar para os outros, para mostrar como eu venci. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Gente, que é isso? Para com isso. É vencer com as intenções corretas. Só permanece aquilo que começa com a intenção correta. Se você começa algo na sua vida com a intenção errada, isso não vai permanecer. O Senhor não tá nas coisas que a gente começa com a intenção errada.
Eu falo para vocês por experiência também. A mão de Deus não tá nisso. Agora, quando você começa com a intenção correta, para você ser uma bênção primeiro para você, depois para sua casa, depois para sua família e das pessoas ao seu redor, o Senhor coloca a mão sobre você. E nenhuma arma forjada, preparada para poder te paralisar, nenhum olhar invejoso, nenhuma palavra de maldição vai conseguir paralisar você. Se a sua intenção for correta, se o seu coração estiver alinhado ao do Senhor. Ele tem planos de paz para sua casa, para sua vida, para sua história e não de mal. Só que eu preciso assumir o meu papel. Eu preciso assumir a autorresponsabilidade de algo que eu quero viver, de como eu quero sonhar, Senhor. Olha, eu quero viver isso, Senhor. O Senhor tá nisso. O Senhor tá comigo. Porque se o Senhor for comigo, eu vou. Igual o povo lá de Moisés, a nuvem ia direcionando. Quando era para caminhar, a nuvem andava. Quando era para parar, a nuvem parava. E a minha oração é essa. Senhor, eu quero estar alinhada à sua vontade, porque o teu plano é perfeito. Porque ele sabe mais, ele sabe infinitamente mais de tudo aquilo que eu e você consegue pensar. Eu tava abrindo um paralelo aqui, a gente viajou esse ano, eu fiz uma viagem que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida, ir na Disney. Para muitas pessoas isso é normal, já perdi a conta, que bênção, que bom para você, mas para mim foi algo surreal e inimaginável. Estar ali e a gente revelando as fotos e vendo as fotos ali da nossa família vivendo aquilo, falo, gente, infinitamente mais foi o que o Senhor fez aqui. Porque eu nunca imaginei fazer uma viagem assim, viver isso com a minha família, sabe? E é isso que o Senhor tem pra gente, é isso que o Senhor tem pra nós, aquilo que nós não pensamos, que ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum viu, é o que o Senhor tem preparado pra gente. Então, se você quer viver isso, tome o seu lugar, fique na sua posição, vai para onde Deus te colocou, né? E faça com excelência, faça com disciplina, silencie as vozes, abaixe a voz da crítica e se alimente da palavra, busque a Ele, ore, coloque tudo que você vai fazer diante dele, que Ele que te chamou, Ele vai te sustentar. Tudo aquilo que Ele chama a gente para fazer, Ele nos dá graça para continuar.